Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dor nas costas e outros problemas de saúde. Será que se você tiver essa combinação, você vai ter mais limitações, mais problemas ao realizar as suas atividades do dia a dia? E qual será que é a condição de saúde, a doença, o problema que traz mais impactos negativos para você quando você já tem dor nas costas? Bom, antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu vou te pedir duas coisas para você fazer aí rapidinho. A primeira é você curtir esse vídeo. E a segunda é, se você ainda não é inscrito, você está marcando bobeira. Se inscreve aí no meu canal, você vai ficar sempre a par de todas as atualizações, os vídeos novos que eu for estar publicando aqui. Geralmente tem vídeo toda semana. E assim você também ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Bom, para quem já me acompanha sabe que geralmente eu uso algum estudo, algum trabalho científico como referência para embasar os temas aqui das aulas. E eu gosto de pegar geralmente coisas atualizadas e tá aí, ó, um trabalho que saiu esse ano, recém-publicado. Para quem gosta também, ó, de pesquisas brasileiras, tá aí, ó, só pesquisador brasileiro, e também publicado no Jornal Brasileiro de Fisioterapia. Então, já que a gente está falando de dor nas costas e de outros problemas associados, é importante a gente ver um pouco um contexto sobre esses temas antes da gente explorar melhor os resultados desse estudo, que é muito interessante. Lembrando que se você quiser ler esse estudo na íntegra, as referências, os links, como acessar, você encontra na descrição aqui desse vídeo, assim como eu faço com todos os artigos que eu uso como referência aqui nas minhas aulas. Então, a gente tem esse conceito de dor lombar crônica, dor nas costas crônica, enfim. Geralmente quando você vê esse termo, é quando você está com essa dor te incomodando por 12 semanas, que em regra é um tempo equivalente aí a 3 meses. Então, se você já está com esse problema há algum tempo, você pode considerar ele crônico por 3 meses. Quem tem dor na coluna, seja lá qual for ali a localização, né? A maior parte tem dor na lombar, outros têm dor na cervical. Quem tem dor nas costas sabe que nem sempre esse problema fica localizado só na coluna. Por exemplo, se você tem dor lombar, pode estar associado a problema ciático, que pode incomodar ali o seu quadril, coxas, enfim, a perna como um todo. Problema cervical, sabe que pode estar associado também a dores nos braços, nas mãos. Enfim, isso pode trazer muitas consequências, né? Então, uma dor nas costas, a depender do quão grave essa dor ela pode causar incômodos nas suas atividades diárias, ou seja, pode estar te limitando de cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos, pode estar atrapalhando no teu trabalho, né? Em especial, está crescendo cada vez mais os trabalhos que são home office, onde as pessoas ficam muito tempo sentadas. Também pode ser no escritório, ou seja, atrapalha pra caramba. Se você tem um problema, se é na cervical, vai atrapalhar, ou melhor, pode atrapalhar a digitação. Se é na coluna lombar, você fica com aquela dor chata na parte baixa das costas. Se você faz trabalho braçal aí, então nem se fala, né? Para quem é pedreiro, empregada doméstica, enfim. Essas dores podem atrapalhar muito o dia a dia, saindo um pouco desse ambiente de trabalho. Às vezes você gosta de jogar um futebol, gosta de fazer uma remada, uma corrida, essas dores podem até te tirar por um tempo ou até deixar, né, te impedir por um tempo aí longo, né, de você estar praticando os exercícios que você gosta, né, entre outras tantas consequências negativas que essas dores podem trazer, né? E esse estudo também fala muito sobre multimorbidade. Então, o que é isso, né? É quando você tem ali diversos problemas de saúde, né, geralmente doenças crônicas, quando você tem diversas dessas condições. Isso tende a virar uma bola de neve, né, e atrapalhando a tua vida, te fazendo ficar com mais sintomas, né, seja eles quais forem, te fazendo tomar mais remédio, tendo que ir mais no médico, ou seja, vai limitando cada vez mais aí, né, o que a gente pode fazer. Isso também tende a encurtar a expectativa de vida. Eu vou dar um exemplo aí de multimorbidade. Vamos supor, o cara é diabético e também tem pressão alta. O cara é diabético, tem pressão alta e também tem colesterol alto. Enfim, talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui esse vídeo podem ter exatamente esse quadro. E, infelizmente,
com o estilo de vida que a gente vem levando, em especial vida urbana, associada a hábitos de trabalho, alimentação. As pessoas, muitas delas não atingem um nível de atividade física, ou seja, não se movimentam muito na sua rotina. Isso tende a cada vez aumentar, infelizmente. Aí pensa num cenário, você tem esses problemas, sei lá, uma diabetes, um colesterol, ou você é obeso, e somado a isso você tem dor nas costas, dor crônica, nesse cenário aí de 3 meses ou mais. Então, o estudo ele vem discutindo muito essa questão. Agora vamos pensar um pouco na interação desses dois fatores, né? A dor nas costas e outros problemas associados. Então vamos fazer algumas reflexões, né? Deixei 3 perguntas aí na tela. Ó. Dor lombar, será que ela é um catalisador? Ou seja, você ter a dor nas costas e ter qualquer uma dessas doenças aí que eu falei, ou até outras que eu deixei de citar. Será que se você tiver a dor nas costas, ela vai multiplicar os sintomas e os problemas que você tem relativos a outra doença? Ou até o contrário, essa outra doença te deixar ainda mais incapacitado devido à dor nas costas, fazer um efeito ali bola de neve? Vamos discutir isso com os resultados desse estudo. Outra coisa interessante, quanto mais problemas você tem, será que você vai ter mais limitações? Será que isso impacta realmente? Vamos ver isso também. E quais problemas geram mais limitações? Vamos supor, nesse cenário de doenças crônicas você pode ter uma hipertensão e ainda não necessariamente ter sintomas, e você pode ter, por exemplo, uma artrite no joelho e já ter dor no joelho. Ambos são problemas crônicos de saúde. Quais será que dessas condições impactam mais para quem também tem, além disso, dor nas costas? Então, vamos dar uma aprofundada nisso aí. Agora a gente vai ver como foi feito esse estudo, que foi aquele que eu citei lá no início, né? Então, foi uma pesquisa que foi realizada com dados aqui mesmo do Brasil, né? Foi um questionário nacional de saúde do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que geralmente conduz essas pesquisas, né, em âmbito nacional. Esses dados eles são relativamente recentes, né? É dessa faixa ali entre 2019 a 2020, então mais ou menos 5 anos, aí, quase 6 anos aí dessa coleta. E os dados eles são representativos da população brasileira, né? Da galera que tem ali a sua casa, né? Seja área urbana ou área rural. Quando eu digo que ele é representativo da população brasileira, não quer dizer que eles fizeram a pesquisa com exatamente todos os habitantes da população, que, em via de regra, é quase impossível você fazer isso, né? Inviável. Né? Mas eles fazem diversas análises estatísticas e elas determinam, ó, se você entrevistar X pessoas, né, de todos os lugares aí do Brasil, isso provavelmente vai representar aí a população como um todo com uma boa fidelidade nos seus dados. E aí eles investigaram diversas condições crônicas, ou seja, aquelas condições que você já tem há algum tempo. Em regra, essas condições as pessoas tinham que ter por pelo menos 6 meses. Para dor nas costas em específico, eles fizeram uma estratificação de que ou a pessoa tem essa dor nas costas por mais de 1 ano ou menos que 1 ano, né? Como eu falei, geralmente os estudos consideram dor nas costas crônica como a partir de 12 semanas, mas às vezes por conveniência dos dados, eles preferem reunir e categorizar dessa forma. Então, nessa pesquisa toda aí teve mais de 87 mil pessoas que tiveram dados ali, as entrevistados, sendo que dessas 87 mil, teve ali 21% delas relataram ter dor lombar crônica. Então, se a gente pensar que esses dados são representativos da população, né? Falei dor lombar, mas vamos interpretar como dor nas costas, né? Melhor dizendo é o termo, pode englobar ali outras partes da coluna. Então, para a gente pensar aí, ó, mais de 20% da população brasileira sofre com dor nas costas constantemente. Então, só por aí já justifica você ter uma rotina boa de exercícios, de musculação, de cardio, de alongamento, que a gente sabe que previne isso e, para quem tem, também ajuda a não sofrer ali com as dores, né? E aí foi um questionário bem abrangente
e nessa pesquisa aqui interessou especificamente os dados sociodemográficos, né, aquela questão de idade, sexo, faixa de renda, escolaridade, essas coisas que a gente vê em pesquisas dessa natureza. Claro, teve ali a questão da dor nas costas, que é o principal ponto de interesse aqui desse estudo. E aí também fizeram várias perguntas para ver se as pessoas tinham doenças crônicas. Então, coisas como hipertensão, diabetes, outros problemas cardíacos, colesterol, se elas eram obesas a partir do peso e idade e altura que elas falavam que tinham. Aí você faz aquela relação famosa do IMC, entre outras condições, né? E aí essa questão da multimorbidade com a dor nas costas, o critério era esse, era ter, para esse estudo aqui, né, a dor nas costas mais um desses problemas que eu falei, por exemplo, a dor nas costas mais hipertensão, ou a dor nas costas mais diabetes, e por aí vai. Lembrando que esses dados eram autorrelatados pelos participantes, ou seja, eles falaram que tinham os problemas, então não dá para ter 100% de certeza se todas essas pessoas realmente tinham essas condições diagnosticadas, se elas até não tinham outros problemas que elas nem sabiam, ou seja, refletem o que as próprias pessoas tinham de conhecimento, não teve um exame ali, cada um fez uma consulta, né? Só para a gente ter noção dessa parte que interfere um pouco no que a gente vai ver de resultado. E aí também, além da presença da dor nas costas em si, eles também fizeram uma questão, nessa pesquisa do IBGE, do quanto essa dor impactava nas atividades diárias. Então essa foi a pergunta aí de forma geral. De forma geral, quanto o seu problema na coluna limita suas atividades diárias. E aí tinha 4 opções. 1, apesar do problema não limitava em nada. 2, a limitação era bem pouca, dava para levar. 3, uma limitação já moderada. 4, uma limitação grave. 5, o bicho pegava ali, atrapalhava bastante as atividades do dia a dia. Aí você interpreta essas atividades como trabalho, estudo, cuidado de casa, da família, lazer, enfim, todas essas coisas que a gente faz aí, né, no dia a dia. Bom, vamos ver aqui agora alguns resultados já todos esses questionários e essas questões envolvidas que eu acabei de citar. Vamos pensar aqui primeiro na comparação, pessoas com dor nas costas e pessoas sem dor nas costas. De forma geral, aí, resultados médios, quem tem dor nas costas? O público mais velho geralmente tem mais dor, idade média de 7 anos acima em relação ao público que não tem dor. IMC maior, ou seja, pessoal que estava mais pesado, geralmente em pesquisas populacionais, quem tem um IMC maior geralmente está acima do peso, está obeso, relacionado à parte de gordura. Então, quem acompanha aqui o canal, a gente já falou várias vezes que você está obeso, você está com sobrepeso, isso é um fator de risco para aumentar a sua chance de ter dor nas costas, principalmente por 2 motivos. Primeiro, você está mais pesado, tua coluna, que é uma articulação ali, né, uma região do corpo que é muito relacionada a suporte de carga, ela está com um esforço maior durante todo o dia. É diferente de você estar mais pesado por conta de músculo. O músculo também aumenta essa sobrecarga, mas ele também tem uma função de proteção e de suporte para a coluna. A gordura nem tanto, a gordura não vai produzir força, não vai produzir elasticidade, assim como o músculo. Então tem um impacto negativo se essa gordura estiver ali sobrando, além do que deveria estar pensando em índices de saúde. E outro ponto também importante, se você está obeso, está muito acima do peso, está com muita gordura no corpo, isso te deixa com o corpo permanentemente inflamado. Então, um maior nível de inflamação sobrecarrega um pouco mais o seu sistema imunológico, e pensando em pessoas que têm dor nas costas, principalmente se essa pessoa tiver problemas como hérnia de disco e artrose, que a gente chama popularmente de bico de papagaio, essas doenças também envolvem condições inflamatórias. Então vamos pôr aqui em formas gerais, você gasta o seu sistema imunológico ali com a obesidade, enquanto você poderia estar gastando ele para estar reparando esses problemas. No caso, o disco dá para regenerar, e a artrose, se não dá para regenerar, mas dá para conter um pouco o seu avanço.
Então você está gastando ali seu sistema imunológico com obesidade que poderia estar sendo direcionado para aliviar, atenuar ou até tratar esses problemas, né? Bom, a idade a gente nem precisa falar, a gente sabe que com o envelhecimento a gente tende a ficar mais suscetível de dores e problemas de saúde de toda a natureza, né? Outro ponto interessante, né? Mulheres são maioria, então comparando homens e mulheres com dores nas costas para o resultado desse estudo, então, a gente tem ali 10 pontos percentuais de diferença. Aí a gente pode levantar questões como gravidez, período pós-parto, a barriga ali puxa o centro de gravidade para frente e pode, naquele período, deixar mais exposto a dor nas costas. Dupla jornada, trabalho e cuidados domésticos, em regra, mulheres fazem mais isso do que homens. Se a gente for ver também questões relacionadas à pós-menopausa, depois que a mulher passa ali pelo período da menopausa, toda a questão óssea e muscular fica ali mais prejudicada, que já é um processo também associado ao período de envelhecimento, que é geralmente ali na casa dos 40 e poucos, 50, que essa questão da menopausa acontece, também são fatores associados. Essa questão da menopausa ela tende a ser mais severa para a mulher, proporcionalmente que a andropausa é para o homem. E outro fator interessante aqui, na galera que tinha dor nas costas, o nível de escolaridade era mais baixo. O que a gente pode refletir como isso? Pessoas que, em regra, têm menos conhecimento, menos acesso à informação de como prevenir essas dores, escolaridade mais baixa, em linhas gerais, geralmente está associado a menos renda, menos ganho financeiro mensal. Será que essas pessoas com escolaridade mais baixa e com dor nas costas estão assim porque estão tendo menos dinheiro para procurar tratamento médico, fisioterapia, treinos, enfim? Será que elas moram em lugares bem desfavoráveis, que é longe de academia, longe de espaços públicos? Pensar nisso também, né? Até se for o caso, teu caso que está assistindo, talvez procurar relacionado a treino alternativas mais baratas. Se tu não tem dinheiro para ter personal, vai para academia, estuda no YouTube de graça, você está fazendo isso agora. Provavelmente você mora na cidade e ganha pouco, mas provavelmente você tem acesso à internet, senão você não estaria me vendo aqui. O meu conteúdo de um monte de galera que publica aí está de graça e você já pode aprender e se for ligeiro você aplica aquilo no teu dia a dia. Talvez você não pode treinar na academia top, mas você treina na academia de bairro. Você pode não treinar na academia de bairro, mas treina na pracinha que tem aparelho, ou se vira para fazer em casa mesmo. Enfim, tem vários cenários que a gente pode explorar. Vamos ver aqui a galera que tem dor nas costas. Agora vamos comparar o próprio público que já está com a dor lombar. Então, 96% tem essa dor por mais de um ano. Lembrando que a pergunta era, tem dor nas costas, se você sofre há menos de um ano ou mais de um ano, então praticamente todos já estavam com esse problema há bastante tempo. Então, você vê, né, como o negócio às vezes é difícil de você se livrar, né? Falando agora da minha experiência profissional, que para quem não sabe, eu sou personal trainer e atendo bastante esse público aí de dor nas costas, né? Mesmo a gente às vezes fazendo tudo certo, educando a pessoa vindo treinar direitinho, procurando fisioterapia, a depender da gravidade e das condições iniciais da pessoa de saúde, realmente é difícil, não é sempre que sai tão facinho assim não. A gente tem uma boa taxa de êxito, então geralmente quem segue o que você está pedindo tem resultado, consegue se livrar ou abaixar essa dor para níveis ali irrisórios, mas não é uma coisa que você tende a resolver com 1, 2 semanas de trabalho. Você tem que ter paciência e resiliência para aguentar ali o processo, né? Então, dessas pessoas que têm dor nas costas, quase 70% possuem algum tipo de limitação no dia a dia, ou seja, geralmente isso gera um impacto negativo no dia a dia. Então, o que mostra pra gente a nossa importância aí, né, de tentar resolver esse problema, porque não deixar aquilo crescer, né, aquela dor que é pequena e aumentando, porque senão o bicho pega, né? E desses 70% que tem dor nas costas, se a gente pegar esse público, 33% tem uma limitação em nível baixo e 35%, né, ou seja, mais de um terço, tem uma limitação moderada a severa. Então, é uma parte relevante, né? Se você pensar aí, mais de um terço das pessoas que têm dor nas costas já tem uma limitação que
atrapalha realmente no dia a dia. Se for juntar com os dados ali da pouca limitação, já dá muito mais que a metade. Então, realmente não é brincadeira. A gente tem que se cuidar para não chegar nesse estágio, né? Bom, então vamos ver agora aqui mais alguns resultados interessantes para a gente tirar outras reflexões e aplicações práticas, né? Esse gráfico bonitão que vocês estão vendo aí, ele fala da prevalência de problemas crônicos em quem tem dor nas costas. Então, o que é prevalência? É a porcentagem de uma população ali, de uma amostra, da galera que tem um determinado problema ou condição. Então, vamos interpretar o gráfico. Vamos pegar o eixo da vertical. Cada um desses nomes aqui é um tipo de problema, né? Na barra aqui de baixo, esse 0 a 50, é a porcentagem dessa prevalência, ou seja, o quanto do todo tem a determinada condição listada. A barrinha do vermelho significa as pessoas que têm dor nas costas. E a barrinha do azul significa as pessoas que não têm dor nas costas. Antes da gente se aprofundar, só de a gente bater o olho aí, sem olhar número, nada, a gente já vê o seguinte, que para todos os problemas ali, não estou nem falando de proporção, qual é mais, qual é menos, para todos os problemas a gente vê a barrinha vermelha maior que a barrinha azul, ou seja, uma maior proporção de pessoas com dor nas costas tem aí cada um desses problemas quando comparados às pessoas que não têm dor nas costas. Então isso já chama a nossa atenção. Então vamos ver aqui o primeiro destaque. Dentro desse retângulo vermelho que apareceu aí, a gente tem os top 3 problemas crônicos de saúde, dentre os investigados nessa pesquisa aí do IBGE, que está mostrado aí para vocês, que apresentou maior prevalência, ou seja, maior ocorrência desses problemas em quem tem dor nas costas. Então, primeiro, doenças cardiovasculares, aí você joga hipertensão, angina, que é dor no peito, enfim, todos esses problemas. Então, cerca de 40%, ou seja, quase metade das pessoas que tinham dor nas costas. Se a gente pensar que isso representa o Brasil, é muita coisa, né? 40% das pessoas que tinham dor crônica nas costas têm doença cardiovascular. Aí já numa proporção um pouco mais baixa, está empatado ali com um número igual, 19,3% tinham artrite ou reumatismo, são problemas ali que geralmente geram dores articulares, né, dores musculares, né, assim como os problemas nas costas, mas podem atingir aí diversas articulações, né, joelho, tornozelo, dedos, enfim, outros lugares, a própria coluna também. E 19,3% também depressão, olha só, né? A gente vê, aí, infelizmente, cada vez mais pessoas com depressão e outros problemas, né, relacionados a essa parte psicológica, né? A gente sabe que a depressão muitas vezes limita as atividades que a pessoa faz, deixa ela ali muito parada, sem ânimo, né, para fazer exercícios, né, já que é o nosso tema principal, e a gente sabe como isso também pode trazer um efeito bola de neve, né? Então, você tem dor nas costas, está com depressão. Você precisa, às vezes, do treino para melhorar a dor nas costas, e esse treino pode até aliviar seus sintomas de depressão, mas, às vezes, tanto você deixa de treinar porque está com dor, e às vezes você até treinaria, mas você está ali muito depressivo, está com moral muito para baixo e também você deixa de treinar. Ou seja, como as coisas se retroalimentam, né? Então, pensar sempre nisso. Outro destaque aqui para vocês são os demais problemas, né? Então, apareceu ali diabetes, outras condições de saúde, asma, câncer e outros problemas pulmonares. Então, a gente vê que principalmente ali no câncer, né? Então, câncer e asma, geralmente, quanto mais grave o problema, aí já há uma prevalência menor, né? Até porque esses problemas são menos comuns na sociedade ali de forma geral. E um dado também aqui que chama a atenção, que está até no destaque ali do no laranjinha ali embaixo, no retângulo, que 6 em cada 10 pessoas com dor nas costas possuem algum problema crônico associado. Então, até quando... Agora já é um recado mais para os profissionais de saúde, né? Às vezes a gente vai cuidar de uma pessoa com dor nas costas, a gente sabendo desse dado, a gente tem que ver a pessoa como um todo e investigar direitinho quais são os outros problemas que ela tem e também qual é o estilo de vida dela, porque tudo isso importa na hora que a gente vai montar uma estratégia, né? A gente tem que considerar isso. Às vezes a estratégia para dor nas costas pode não ser
a melhor para outro problema e também informar essa pessoa até para motivar mais que muitas vezes a estratégia que ela vai fazer de exercício para dor nas costas também pode atenuar e melhorar outros problemas que ela tem. Ela fazendo essa melhora conjunta, provavelmente ela vai melhorar na vida de forma geral e também, né, vai ter mais sucesso nesse tratamento do problema nas costas. Bom, indo aqui em sequência, esse outro tipo de gráfico ele está mostrando qual o nível de limitação no dia a dia, lembrando aquele questionário que eles fizeram. Quem tem dor nas costas, o quanto isso te limita ali nas atividades diárias. Então, qual o nível de limitação de acordo com o problema de saúde que a pessoa tem. Então, ali embaixo, no eixo, é a proporção, né, de 0 a 100. A gente tem nas linhas cada uma das condições de saúde e a gente tem as cores aí do gráfico que fica bastante didático. Então, quanto ali, ó, o azul escuro significa que ela não tem nenhuma limitação. Azul clarinho, limitação menor, aquele mais cinza, já uma moderada, e quanto mais para o vermelho, maior o grau de limitação. Então vamos ver aqui o primeiro destaque. Primeira linha é só a galera que tem dor nas costas, mas não tem mais nenhum problema associado. E ali a segunda linha, a gente vê a galera que tem dor nas costas e já tem ali outros problemas associados sem necessariamente discriminar qual o problema. Mais uma vez, nem precisa olhar muito as proporções, ficar se pegando ali em número, em detalhinho. A gente vê que só de bater o olho nesse gráfico a gente percebe que quem só tem a dor nas costas já tende a sofrer menos com as limitações no dia a dia quando comparado às pessoas que já têm problema. Então, mais um incentivo aí alertando para a prevenção e caso você já tenha um problema, tentar não ter outros, né? Aí, mais uma vez, o treino entra como uma ferramenta fundamental. Vamos ver aqui esse outro destaque. Aqui, eu peguei o problema que mais associado ao problema com dor nas costas traz limitações para o dia a dia. Então, vamos comparar ali contra quem só tem dor nas costas, que é a primeira linha que a gente já viu. Então, pensando em sem limitação, quem só tem dor nas costas, 41%, dado positivo. Quem tem dor nas costas mais artrite ou reumatismo, só 16% não tem nenhuma limitação, ou seja, já diminuiu bem essa proporção. Na parte da limitação severa é bem semelhante, limitação severa não, na pouca limitação é bem semelhante os números. Na limitação moderada, já começa a haver mais impacto para quem tem artrite ou reumatismo, que isso é ruim, e a gente vê que quanto mais ali vai migrando para o severo, mais vai atrapalhando. Ó. Se a gente vê limitação severa, quem tem artrite ou reumatismo tem mais do dobro de chance, em proporção, né, mais do dobro ali, do que o pessoal que só tem dor nas costas. E para muito severo, ou seja, aquela limitação que impacta demais o dia a dia, é mais de 4 vezes maior. Então, o risco dos problemas associados, em especial aqueles problemas que atacam outras articulações. É como que ela fosse te engessando e inviabilizando cada vez mais, né, os seus movimentos. Aqui tem outros problemas, né, mais ou menos na linha daquilo que eu já tinha falado antes, que em geral os problemas mais graves aí já tendem a ter um impacto menor, né? Até porque, por exemplo, a asma, muitas vezes, a depender do quão grave é essa asma ou esse problema ali respiratório, você tem um cansaço muito grande para fazer as atividades, às vezes até uma caminhada simples, e aí isso acaba às vezes pesando mais do que a própria dor nas costas e também, assim como eu expliquei no caso da depressão, vai fazendo aquele efeito bola de neve e se você não parar para se cuidar, o negócio fica feio, né? Bom, para fechar aqui a nossa apresentação, essa tabelinha, ela mostra o quanto você tem de risco a mais para desenvolver limitações no dia a dia em relação ao problema que você tem, se é só dor nas costas ou se é uma dor nas costas associada a outros problemas, né? Então, esse índice ali, ó, destaquei os dois principais, né? Que é só você ter a dor nas costas e eu listei ali a artrite ou o reumatismo que a gente viu
que é a condição principal que causa limitação associada ao problema aí das dores nas costas. Os mais atentos vão ver que ali no sim vai ter um número e do lado desse número tem ali um asterisco, né? Então vamos focar nessa parte. Esse número aí, desse OR, é a razão de chance. Ele é uma estatística que, trocando em miúdos, aí ela diz qual o maior risco que você tem de desenvolver um determinado problema, né? Nesse contexto que a gente está analisando, em comparação a outro. Então, esse número, quando abaixo de 1, ele dá ali um fator de proteção, ou seja, o problema não é tão grave assim. E acima de 1, quanto maior, pior, né? Então, ali, se você tem só a dor nas costas, a chance de você desenvolver limitações na atividade, considerando só a dor nas costas, é 0,4, né? Então, a gente falou que é legal que seja abaixo de 1, 0 seria nenhuma chance, 0,4 é um risco baixo a moderado. Agora, se você tem dor nas costas e artrite ou reumatismo, esse risco aumenta em 2 vezes, de 2,1. Se a gente for comparar ali com 0,4, ou seja, um risco 5 vezes maior de você ter artrite ou reumatismo mais a dor nas costas e de desenvolver limitações quando comparado a só ter dor nas costas. Bom, aí você pode falar, pô Wesley, mas eu tenho artrose não dá para curar. Realmente, você tem razão. Mas às vezes você tem uma artrose no joelho, você sabe que você vai ter que lidar com aquilo. E você começa a ter um problema de coluna, muitas vezes a dor nas costas você consegue resolver, né? Então, para você não ter ali uma reação em cadeia e se limitar mais no dia a dia, é melhor você tomar conta do que você pode aí curar, né? Ou não sofrer mais com aquilo, e ter noção de que aquilo também pode te beneficiar na outra condição que você não tem como curar. E por que eu estou focando nessas aí articulares? Porque elas são as que apresentam mais consequências graves para quem tem dor nas costas e são, em regra, que a gente consegue mudar bastante com o exercício. Às vezes, na mesma sessão ali, como eu falei, se a gente não resolve o problema, mas a gente já consegue dar um conforto bem legal, né? E se a gente for pensar em outros problemas que estão ali embaixo, ó, por exemplo, diabetes, deu uma associação que também aumenta o risco de você ter limitação se você tiver diabetes e dor nas costas, frente a você só ter dor nas costas. Diabetes a gente sabe que é o aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue, né? Para quem não sabe, a musculação ajuda ali brutalmente a tratar a diabetes, né? Diabetes, quem tem dificuldade com a insulina. A gente sabe que a insulina ajuda a reduzir a glicemia no sangue e quem tem diabetes tem essa ação da insulina ali meio prejudicada. E a boa notícia que eu tenho para te trazer aqui, você que tem diabetes, é que a musculação não depende desse mecanismo da insulina para reduzir a glicemia no sangue, o açúcar no sangue. Ou seja, ela vai por uma via que você não tem desvantagem. Então, muitas vezes você pode estar aí emburrado, não quer treinar, dane-se os problemas, eu vou tratar só com remédio, mas você tem uma pancada aí de bom motivo para fazer. Às vezes você vai pela diabetes, também melhora a sua dor nas costas, ou você quer ter, aí além de 2 problemas, quer depois ficar depressivo, porque já não aguenta mais fazer nada, aí tu não se mexe mais, daqui a pouco tá hipertenso e o coração vai pro saco também, aí é contigo, né? Espero que esse vídeo, com todas essas informações, te motive a praticar algum exercício, lembrando que é sempre importante ter orientação. Se você conseguir ter uma orientação presencial, maravilhoso, procurar várias especialidades médicas, maravilhoso também, fisioterapia, eu sei que não é a realidade da maioria. Se você estiver precisando de orientação na parte do exercício e não puder contar com alguém presencialmente, tem meu contato aí na descrição, posso te ajudar com esses problemas à distância, uma consultoria, uma consulta online aqui, instrução de exercício, posso te ajudar bastante. Só me chamar aí, conversando comigo nos links da descrição. Então, bom, essa foi a mensagem do dia. Mais uma vez, peço o seu like e a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. E semana que vem a gente vai com mais vídeo aí para vocês. Então, bons treinos, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.